Oi, 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 gente. Vamos falar sobre a carência. Vamos fazer a nossa live sobre carência, né? Vamos falar sobre o amor, sobre a carência, os pressupostos da carência. Vamos falar sobre possíveis antídotos para a carência afetiva, né? A carência nos relacionamentos, tá? E como isso muitas vezes afeta a nossa vida e afeta as nossas relações, tá? Vamos começar. Para que a gente possa começar a falar sobre carência, é interessante que a gente fale sobre o amor. O amor. O amor que sentimos por nós mesmos. O amor que destinamos ao outro, ou que deveríamos destinar ao outro, mas o egoísmo não permite, né? Falar sobre carência afetiva é um tema bastante emocional. Por isso eu acho que muita gente acaba se interessando por esses temas, tá? E falar sobre o amor, né? Uma vez que nós sabemos que o amor, ele é um elemento que nos realiza, né? Freud já dizia, aquele homem que se sente amado, ele tem um poder, né? Ele é poderoso. Mas o amor também ele é algo complexo, tá? E sendo algo complexo, pode sim trazer grandes frustrações. Principalmente quando a mão pesa, tá bom? Eu postei uma frase que eu gosto muito, que é da Maria Beatriz Marinho dos Anjos. Eu fiz a postagem no Instagram, que é assim, um trecho do poema dela, que eu gosto bastante. O amor é isso. Ele não prende, não aperta, não sufoca. Por quê? Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. E é tão bonito isso, né? Porque a fita tem duas pontas e que quando muito bem trabalhada, se torna um laço bonito, que enfeita tudo e qualquer coisa. Enfeita um cabelo, enfeita uma roupa, né? Mas quando ele deixa de virar laço e vira nó, ele perde a função. Então já prejudica as relações. Mas quando ele é muito bem trabalhado e quando as partes estão muito fortalecidas, pode sim deixar de ser laço e voltar a ser ponta. E cada um seguir sua vida. Mas até que ponto nós sabemos fazer essa diferenciação? Até que ponto nós sabemos trabalhar isso? Então, quando se pesa a mão no amor e nas relações, perde a finalidade principal, que é a de criar laços. O amor, ele é uma expressão afetiva muito importante. Não só no relacionamento afetivo amoroso, com empenho sexual e com destino sexual, mas também nas relações de fraternidade, nas relações familiares, na própria relação de trabalho e na nossa própria relação com a nossa comunidade. A gente pode sim distribuir amor, né? O amor, ele nos faz vencer, ele nos deixa mais fortalecido. E um dos maiores obstáculos para a realização do amor é o egoísmo, né? Porque no egoísmo, o indivíduo, ele não se expande. No egoísmo, o indivíduo, ele se fecha. Então, não há como criar laços com as outras pessoas. Então, a finalidade do amor acaba se perdendo. O amor, ele necessita, sim, de companheiros importantes. A vontade e a inteligência. Você precisa estar disposto para amar. Você precisa ter vontade para amar. Amar o outro com todos os seus pontos a melhorar.
não só as suas potencialidades. Se nós permitirmos pensar no dualismo, luz, sombra, dia, noite, a gente vai ver sim a sombra que o amor gera, né? E a carência é uma delas, que é o nosso tema principal da nossa live, a carência afetiva. Então, a carência, ela está no conjunto de sombras do amor, né? E quando a carência cresce numa relação, o primeiro a sucumbir, o primeiro a ser corroído é a vontade de estar ali. Assim como em seguida vem a inteligência também deixa de lado. Por quê? Porque vem as confabulações, né? No momento que se perde o eixo, a razão, né? O pensar, a vontade de pensar, se perde a inteligência também. Então você começa a ver coisa onde não existe, né? Se perde e nesse sentido, o que é a inteligência, né? Minimamente ver as coisas como são, deixando um pouquinho as emoções de lado. A carência, ela nos faz ficar presos a sentimentos que deveria nos levar à liberdade, né? E sim, a carência pode sim levar o sujeito a quadros depressivos, quando muito vivida e quando não tratada, tá? É um enfraquecimento da vontade. Lembra que eu falei para vocês que o amor precisa de companheiros fortes, que a vontade é a inteligência? Então, na carência, sim, há uma perda da vontade. E essa perda da vontade se estende a outras áreas e pode sim levar o indivíduo à depressão. Na carência, nós temos pressupostos para que se exista, né? E um primeiro deles que a gente pode falar é a dificuldade de amar a si próprio e valorizar a si próprio. Ou seja, a baixa autoestima. E a autoestima é um tema muito interessante que a gente poderia gravar uma live só para falar sobre a autoestima e os pilares que ela está sustentada. Mas aqui eu queria trazer para vocês o que é que falta nesse indivíduo, né, no amor a si mesmo, que o faz ser tão carente e o faz buscar em outra pessoa aquilo que lhe falta, e a todo custo, e muitas vezes sem critério algum. E sempre com uma visão distorcida de algo do passado. Sempre, né? Aqui a gente não vai entrar no mérito do que causou, mas há possibilidades, tá? Vem a ideia no carente, né? O carente, ele tem essa ideia de que alguém tem que suprir aquilo que está faltando. Não é essa a ideia de carência, quando você está carente de uma vitamina, que algo está faltando. Quando a gente fala de carência afetiva, a gente fala de alguém que muitas vezes não tem o amor próprio e que busca esse amor desenfreadamente em outra pessoa, para que essa pessoa, para que aquele objeto de amor, ele supra aquilo que eu não tenho por mim, tá? E deveria ser uma relação onde os dois estariam bem, né? Mas acontece que não. Um não está completo. Tem aquela história da metade da laranja. Aquilo é bonito para poema. Mas é importante que num relacionamento você esteja inteiro. Você já esteja abastecido para que o outro caminhe do seu lado. E não para que o outro venha lhe abastecer. Essa é a ideia principal, tá? É como se, para o carente, a ideia é que aquela pessoa tem que suprir, abastecer pelo fato de você mesmo não se amar. É como se aquele indivíduo tivesse uma obrigação, tá? O segundo pressuposto da carência afetiva é não distribuir o amor em tudo que fazemos. E aqui a gente pode falar de egoísmo. O carente, ele se fecha para o mundo dele.
E o que é distribuir o amor em tudo que fazemos? Colocar um pouquinho do seu coração em tudo aquilo que você faz. Lembre-se, quanto mais a gente distribui algo, aquilo volta pra gente. Se a vida gira, se o mundo gira, não é assim que se fala? A vida gira, o mundo gira, então volta, né, pra você. Distribui amor e amor vai voltar. O carente, ele não distribui o amor. Ele distribui carência, ele distribui falta e aquilo volta para ele. Amar, a palavra amar significa expandir. Então, expandir, criar laços em tudo que você faz. Se você tem uma amizade, cuida daquela tua amizade. Se você tem o seu trabalho, coloca amor no seu trabalho. Tá? E o carente, né, ele destina a uma única pessoa todo aquele amor. E aí você pode sim usar exemplos tanto em relacionamentos afetivos amorosos, como também em relacionamentos de pai, né, para filho ou de mãe para filho. Um pai carente, uma mãe carente, ela quer que aquele filho supra o amor que muitas vezes ela não tem por ela. E vai gerar o que nessa mãe? Grandes frustrações. Porque o filho é outra pessoa. O filho é um outro ser. Vocês compreendem? É como se eu buscasse a necessidade. O carente, ele busca a necessidade naquela outra pessoa, naquele objeto, de suprir algo que ele não tem, né? Ao invés de ser uma energia que deveria ser expandida, ela passa a ser concentrada. E energia, quando é concentrada, imagina um feixe de luz de um raio laser. Ele corta, ele machuca. Então, quando você pega o amor, que é uma energia forte, potencializada, e coloca num eixo só para uma pessoa, ao invés de fazer bem, faz mal, porque machuca. Tá tudo concentrado. Tá? Passa a ser sufocante, passa a ser cortante e doentio. É uma desproporção de sentimentos, né? É como se só existisse aquela pessoa. Então veja só, se a premissa do amor é dar para que aquilo volte para mim, não como um negócio, mas numa generosidade. Quando a gente é generoso, a gente não dá com a intenção de receber de volta. Mas a gente sabe que quanto mais generosos somos, mais cheios nós somos, mais fartos nós somos. É muito difícil você ver uma pessoa generosa carente. Muito difícil. Porque essa pessoa que ela é generosa, seja em conselhos, seja como amiga, no ouvir, não importa. Quando se é generoso, você acaba tendo de volta, porque você coloca amor naquilo que você faz, tá? Outro pressuposto para carência é o que não há vida interior. O carente, ele é vazio. Ele é vazio. Por que ele é vazio? Porque ele não consegue olhar para tudo aquilo que ele tem. Ele busca no externo, ele busca lá fora. É como se ele bloqueasse olhar para si, tá? Então não há uma aprovação interna dele para ele. Ele busca a aprovação nas outras pessoas. Ele busca a aprovação fora, né? Ele precisa que aquela pessoa sempre o aprove. Ele não consegue ter, e aí a gente bate na tecla da autoestima. Por exemplo, vou dar um exemplo que uma professora de filosofia ela usou uma vez numa palestra, eu achei muito interessante. Ela falou, a Maria Lúcia Galvão, ela falou o seguinte, que um artista, a maioria dos artistas muito famosos, né, que tem quadros hoje valiosíssimos, eles passaram a vida inteira pintando sem nunca vender um quadro. Muitos deles foram reconhecidos após morte ou muito próximo a morrer. Mas nem por isso eles deixaram de pintar. E eu achei isso tão profundo, porque quantas vezes a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente tem a vontade de fazer algo, e simplesmente por ninguém olhar, a gente acaba deixando de fazer aquilo, não é? Então, isso acaba comprometendo, sim, a possibilidade de você se revelar um grande artista da sua própria vida.
Então, baste para você, né? Muito mais importante do que o olhar do outro e a aprovação do outro é aquela que você se aprova. Você sabe das suas potencialidades e nem por isso você deixa de fazer. Valide o que você faz, o seu olhar basta, né? Desde que seja justo, válido, somente, só precisa disso para você continuar, tá bom? Seja independente do mundo, da aprovação do mundo, faça aquilo que você quer fazer. Quem tem a vida interior muito bem fortalecida, e a vida interior é isso, é olhar para aquilo que você faz, né? E gostar daquilo que você faz e validar aquilo que você faz, porque você está dando o melhor que você faz, ela não tem tempo, tá? Para estar precisando da aprovação alheia. Certo? Então, encha-se, né, da sua vida interior, tá? Um outro pressuposto para a carência é a falta de sentido da vida, né? Algo que motive você a fazer aquilo, algo maior, né? Olhar para o futuro com vontade, com sonho. Existe, assim, se você parar para pensar, um pedreiro, por exemplo, um pedreiro mesmo, ou um padeiro, ele não vai fazer o trabalho dele sem saber que aquilo vai dar certo. Ele projeta aquele prédio, aquela casa finalizada, e ele vai tijolo por tijolo, né? Isso é um sentido, ele tá naquele trabalho ali por um sentido. Embora ele não veja aquela casa pronta ou aquele pão pronto, mas ele sabe que o passo a passo vai fazer com que aquilo aconteça. Tá certo? Então isso é sentido. Da maneira mais simples que se possa falar sobre. Quando a gente pergunta o sentido da vida, se você for parar para pensar em coisas muito filosóficas, você acaba não saindo. Mas em coisas práticas é isso. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. É isso que me faz estar bem, é para isso que eu me motivo todos os dias. É isso que eu quero fazer. Então eu vou fazendo um tijolinho por vez, porque eu visualizo algo no final, tá certo? É ter fé em nós mesmos, tá? E aí você pode parar para pensar no seguinte: poxa, se a natureza me deu isso, é porque eu posso dar conta disso. Se a natureza me deu o dom de ouvir as pessoas e de tocar as pessoas com aquilo que eu consigo ver delas e muitas vezes as potencialidades delas, por que eu não vou usar? Se eu tenho uma bela voz, por que eu não vou usar, visto que a natureza me deu? Então você pode sim fazer isso. Tenha fé em você mesmo, tá? E faça o que você deve fazer, né? O carente, ele tem uma necessidade de ser salvo, tá? O carente, ele sente a necessidade de ser salvo. E porque ele não consegue ver que ele mesmo pode se salvar. Um exemplo que a gente pode falar nisso é o abraço do afogado. Já imaginaram? Já visualizaram assim um abraço de um afogado? Imagine que tem uma pessoa que não sabe nadar e ela está se afogando e outra pessoa vai salvá-la, né? Num relacionamento pode ser o parceiro. E como é que é esse abraço do afogado? A pessoa está em desespero para ser salva. E quando chega essa ajuda, ela se agarra com toda força. E ela pode fazer com que aquela pessoa que ia lhe salvar pereça também. Tá? O abraço do afogado é justamente esse, que é uma metáfora muito interessante para o carente. O carente, quando ele entra em um relacionamento, ele quer ser salvo. E quando ele vai para aquela pessoa, ele vai com toda a força que ele tá. E ele prejudica, ele pode fazer aquela pessoa perecer, que se sinta sufocado, né? Uma outra coisa, gente, que é interessante a gente falar e que é interessante a gente pontuar, o carente, ele sufoca, sem dúvida, Marcele. Ele sufoca, né? É o egoísmo. Vai ficar no YouTube, Adriana. Vai ficar assim no YouTube. A carência e o egoísmo, tá? Eu quero que você me ame, me preencha e me dê o que eu não tenho. Eu quero e eu preciso disso. Eu quero que você me dê. Então, eu quero que você me dê atenção. Eu tenho ciúmes. Eu quero saber tudo o que você faz. Você não pode olhar para nada nem mais para ninguém. Então, veja só a disparidade. O carente, ele necessita de que alguém o salve. A outra pessoa, quando entra na relação, ela entra olhando para tudo, para a vida.
né? Então ela muitas vezes não compreende aquele egoísmo daquela pessoa tão carente. Poxa, como alguém pode ser assim, né? A carência, ela gera um relacionamento altamente complicado e até perigosos, tá? Por quê? Porque o carente, ele tá tão necessitado de ser preenchido por alguém que quando encontra alguém um pouco disposto, ele não quer saber de critérios, ele não tem critério algum, ele quer saber se fica com aquela pessoa, tá? O carente, ele precisa de validação para ser completo. Ele se acha que para ser completo ele precisa de validação daquela pessoa. E o que é que a gente vê nisso? A falta de amor próprio. O carente deseja que a outra pessoa se molde nos seus padrões. Sim, aos poucos ele vai fazendo isso, né? E ele aceita qualquer coisa para ficar com para que aquela pessoa fique com ele. Para que aquela pessoa fique com o carente, ele, muitas vezes também ele aceita qualquer coisa. É tanto que ele não existe mais critérios. Ele não põe critério, ele não põe limite. Eu quero o que você pode me dar porque eu preciso de você aqui. Mas isso é falta de amor próprio. É como se ele pensasse assim, a vida só vale a pena se tiver alguém para me resgatar, tá? E uma observação, né? Sempre há uma ideia por trás da carência. Não são só os sentimentos, tá? Que é aquilo que a gente chama de crença, né? Na TCC, na Teoria Cognitivo Comportamental, né? Antes do sentir, há um pensar. E aí, é interessante que você percebeu o que vai sentir, pensa primeiro o que é que está acontecendo. É muito rápido, é o que a gente chama de pensamento automático, né? As emoções, elas são muito quentes, por isso que elas demoram tanto a passar. Quando a gente tem uma raiva, ela demora a passar. Quando a gente tem uma tristeza, ela demora a passar. Já o pensamento não, ele é muito rápido. Ele vem rápido e vai rápido. Quando a gente percebe, a gente já está sentindo, tá? Então é muito mais fácil você perceber a emoção, mas aí é muito mais difícil você sair. E muito mais difícil você perceber o pensamento, mas é muito mais rápido você querer sair de Sepaiuca. Não pensa nisso, muda, vamos pensar aqui em outra coisa, tá? Porque depois que chegou na emoção, já vai ser mais complicado de você sair. O egoísmo é muito forte porque ele só quer pra si, sim, ele precisa, né? Imagina que você tá carente de alguma vitamina, você precisa repor aquela vitamina. O carente afetivo, ele é a mesma coisa, só que ele é insaciável. O carente, ele é insaciável, ele é um poço sem fundo, né? A carência, ela é vista como um poço sem fundo. Porque não existe base, não existe a menor base ali, tá? Ele só pensa no que o outro precisa, só no que ele precisa. Sim, só no que ele precisa. O carente, além de egoísta, ele é muito manipulador. Sim, ele sabe, né, usar daquilo que ele tem muito bem, né? Lembre-se, as emoções são quentes, o pensar é frio, né? Por isso que falam, uma pessoa que pensa muito, ela não é muito emotiva, ela é uma pessoa fria, né? Ela não se deixa muito levar por isso, por esse amor desenfreado, não é isso? E uma coisa que é interessante, o carente, que muitas vezes ele se coloca no papel de autorrotular, eu sou vítima. Há uma necessidade de dizer que ele é vítima, que ele é coitadinho, que ele precisa de atenção, né? E aí talvez entre a questão do manipulador, né? Então é interessante evitar... Ai, tô aqui querendo participar. Evitar essa autorrotulação de coitadinho, né? Não, você não é coitadinho, você vai andar com suas próprias pernas, você vai se levantar, você vai fazer o seu caminho. Você não precisa de muleta, né? O carente, ele precisa de alguém como se fosse uma muleta para sustentá-lo, né? Pela própria ausência que ele tem dele, tá? E é péssimo para nossa condição essa autorrotulação de coitado e de vítima, certo? E até muitas vezes você vê isso, né, na fala das pessoas, o vitimismo, tá? Mas às vezes nós somos vítimas mesmo. Mas vestir esse papel para si, aí é interessante você pensar. Você não é vítima, porque vítima você é vítima pro resto da vida. Você está em uma situação e você vai ter a vontade. Lembra do amor? O amor e seus amiguinhos, que a vontade é a inteligência. Você vai ter vontade de sair e você vai ter a inteligência de sair. De ver que ali existe uma luz e que mesmo cansado, que mesmo dolorido, eu vou conseguir atingir a borda e vou conseguir sair, tá?
Você pode até ser, como eu falei, né, vítima de algo e de alguém, mas saiba que há sempre uma saída, tá? E não sinta prazer em ser vítima e se sentir fragilizado e se sentir fraquinho, porque momentaneamente você vai ter o olhar de alguém, de algumas pessoas. Mas você precisa aprender a andar e a sair com as suas próprias pernas. Não é fácil, mas é possível, tá? Uma coisa que é interessante, uma observação que eu coloquei aqui, eu coloquei 3 observações nessa página, né? Eu tô seguindo aqui um roteirinho que eu fiz, tá, gente? Pra mim não perder, porque às vezes eu começo falando uma coisa e já fui pra outra. E aí eu fiz um roteirinho aqui. Ser um bom parceiro não significa em nenhum momento anular a sua vida para dar vida ao outro, tá? Isso é perigoso e geralmente acaba mal. Certo? Essa é uma primeira observação que eu faço. E outra coisa, aos carentes, né? Cuidado ao procurar culpados, né? Não estagnar nesse papel de vítima, certo? Muitas vezes, né, a gente quer tanto estar nesse papel de lugar de vítima que prejudica até o nosso próprio senso, né, e a nossa própria vontade de sermos nós mesmos e de olhar para nós mesmos. Uma das coisas, se vocês me perguntarem, né, mas tá, e o que causa carência? Gente, a gente pode abrir um parêntese muito grande aqui, né, mas uma das coisas que causa carência, por exemplo, vou usar o carinho, né? O excesso de carinho, como a falta de carinho também. A falta e o excesso, tá? A falta porque você nunca teve. Então você não conhece, você quer aquilo. E o excesso é porque você teve demais, você foi privado de aprender como é a vida e a lei da vida, meu povo. Podem falar quem quiser falar. Mas é causa e efeito. Tem consequências. E é isso que a gente precisa ensinar nossos filhos. Meu filho, você pode ser o que você quiser, você pode seguir o caminho que você quiser, mas saiba que tudo que você fizer vai ter uma consequência. Certo? Então, no momento que você priva muitas vezes as pessoas de aprenderem sobre isso, e dá muito carinho e dá muita proteção, você também gera carência. A carência de aprender a sair das situações que se deve sair. Como uma pessoa forte, como uma pessoa com autoestima elevada, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa com vontade, tá? Nada em excesso, né? Assim falam os estoicos. Nada em excesso faz bem, né? Gente carente, tem uma frase que fala isso, que gente carente, ela não se apaixona, ela faz reféns. E isso faz tanto sentido porque o carente, ele cria tanta expectativa e ele é tão ansioso para que aquela pessoa o supre, que ele vai puxando o tempo inteiro. A pessoa doou isso pro carente, o carente quer mais, porque é falta dele, né? Existe essa falta nele. E aqui eu trago alguns antídotos para a carência afetiva, né? O primeiro deles, pessoal, é conheça, respeite a si mesmo e também realize. Seja aquilo que você é para ser. Aprecie o que a natureza lhe deu, use isso como uma potência e siga em frente, sem a aprovação das pessoas. Se precisa da aprovação de alguém, que seja a sua aprovação. Esteja sólido, caminhe com as suas próprias pernas, tá? Um outro antídoto para carência que a gente pode falar é aprenda a ficar bem sozinho. Geralmente quem não sabe ficar sozinho é uma pessoa carente, ele precisa de outras pessoas ao redor, porque sozinho com seus pensamentos ele não consegue ficar. Ele sente a falta, ele sente a ausência. Então começa a curtir teus pensamentos, começa a se olhar, começa a observar do que é que tu gosta de fazer, o que é que te dá prazer e o que é que você pensa quando você vê determinada coisa. Nossa, eu tô pensando sobre isso, tá? Olhe para si, deixe de olhar para fora, olhe para si, né? Distribua amor. É um outro antídoto. Aquilo que eu falei no início aqui da live. Quanto mais você doa, mais você recebe. Se a gente acredita que a vida roda, então aquilo que eu dou volta pra mim. Se você acredita nisso,
Então doe, distribua amor no seu trabalho. Coloque seu coração em tudo que você faz. Faça da melhor forma possível, sem esperar que o outro reconheça, sem esperar que o outro lhe dê algo de volta. Seja generoso, mas observe para que isso não se transforme num comércio. Generosidade não é comércio. Generosidade você doa, né, sem esperar receber, mas sabe que vai receber, tá? Então distribua amor no seu trabalho, com a sua família, na sua rua, por você mesmo, né? Coloque amor em todos os atos, tá? E isso, relacionamentos são feitos para completar. As pessoas já devem estar completas, né? A professora Maria Lúcia Galvão, ela diz: não sejamos metade da laranja, sejamos elos perfeitos, para que a gente possa se ligar a outra pessoa e fazer uma corrente forte. Não anular, não. Nada e nem ninguém. Autoestima, tá? Cultivar a generosidade é um outro antídoto para a carência, né? Cultivar a generosidade e a vontade, né? A vontade de fazer as coisas, né? Parar de olhar somente para a sua falta, né? Como eu já falei para vocês, o carente ele é muito egoísta porque ele só olha para si. E ele veste geralmente aquela roupa de coitadinho, de vítima, né? Então ele não olha para ninguém, ele só olha para si mesmo, né? Então, pratique a generosidade, tá? Em relação à vontade, determine o que você quer. É aquela história, eu tô cansado, mas eu vou cansado mesmo. Eu tô cansado dessa relação, eu preciso sair. Isso não está me fazendo bem. Sai, mas sai cansado mesmo. Eu tô com medo de determinada coisa. Tá, mas vai com medo mesmo. Isso é ser determinado, isso é ter vontade de fazer as coisas. Não é esperar cair do céu, tá? É não esperar sentado, é esperar fazendo. A gente acaba achando, tendo uma ideia errada do esperar. A gente acha que o esperar é ficar parado aqui e as coisas vão acontecer. Não, a gente não espera sentado, a gente espera fazendo. Eu quero chegar a uma pós-graduação, por exemplo, um exemplo. Eu não vou sentar aqui achando que o diploma vai chegar para mim ou alguém vai ser muito... Não, é módulo a módulo, é fazendo. Eu espero aquele tempo fazendo e aprender a esperar o tempo das coisas, né? E um outro ponto do antídoto para a carência afetiva é dedica-te a um ideal. Dedica-te a um ideal. Aprende a sacudir, né? Aprende a se movimentar, a fazer alguma coisa. Eu gosto de cuidar de criança. Visita um lar infantil que tem crianças para adoção. Vai ver que a situação daquela criança, a dor e talvez a falta daquela criança seja muito maior do que a sua, que você tem e não consegue olhar para si, né? Eu quero ajudar a cuidar de idosos. Vou um dia numa casa dessas de abrigo cuidar de idosos. Vai, faz isso. Escuta aquelas histórias que estão ali, né? Gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Tem que ver o foco. O que é que você quer, né? Eu gosto de cuidar de plantas. Cuida de plantas. Faz mudas. Distribui mudas, né? Isso é muito bom. Gosto de cuidar de bichinhos. É isso que você gosta? Vai e faz. Mas é um ideal, né? As pessoas que se doam, né? Como eu já falei e repito aqui, as pessoas que se doam, as pessoas que trabalham a generosidade, elas não sofrem de carência. Porque, como eu falei pra vocês, elas doam muito, então aquilo volta pra elas, tá? Gente, foi basicamente isso que eu trouxe pra gente falar nessa nossa live sobre carência afetiva, tá? A live vai ficar salva no YouTube. Eu vou colocar alguns trechinhos aqui na live só para ficar salvo. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma sugestão, alguma coisa, pode falar que a gente já vai tratar aqui. A nossa próxima live, né, que toda semana tem uma live, vai ser sobre autoestima, tá? Então, tá gostando, Milena? Coisa boa. Então, a nossa próxima live vai ser sobre autoestima. E como é que tá a autoestima de vocês? Os pilares da autoestima. É possível sim ter autoestima? Claro que é. E é possível melhorar? A partir do momento que você conhece, você melhora. Tá certo? Então, meu povo, é isso.
Manda essa live para alguém sobre carência, porque a gente fala do amor, a gente fala de relacionamentos, a gente fala dos pressupostos, né? O porquê que algumas pessoas se tornam carentes e os antídotos para se livrar da carência. Coisa simples, meu povo, coisa simples que a gente vivencia no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem vivencia mais, porque a gente tá tão cheio de coisa para fazer, né? Mas tem recaídas. A carência, ela tem recaídas, digamos que você tem um relacionamento abusivo, você aprende, né? Você se conforma. A carência, Milena, o carente, como eu falei, ele não cria critérios. E aí, ele se mete em relacionamentos que, na maioria das vezes, ele vai se prejudicar. Porque aquela outra pessoa não se importa muito, né? Ela tem outro modo de ver. E o carente não. Ele só tem aquele foco ali. Ele não consegue olhar mais pra nada. Ele não consegue olhar pra si. O carente, ele não olha pra si. Ele só olha pro outro. Tá? Então, a nossa próxima live, gente, vai ser sobre a autoestima. Tá? Eu pretendo sim fazer na terça-feira, mas caso não aconteça, a gente faz na quarta. Tá certo? Mas a gente vai avisar aqui. E eu quero saber, um carente sabe que é carente? Muitas vezes ele se veste de vítima. É muito até confortável ser vítima, porque veja só, o carente, na maioria das vezes, ele veste uma roupa de doentinho, tá? Doentinho, coitadinho, de vítima, ele veste isso. E as pessoas que são assim, tendem a ter o olhar, a princípio, das outras pessoas. As outras pessoas perguntam como é que aquela pessoa tá, mas depois as outras pessoas vão cuidar da vida delas. E o carente fica naquilo ali. Então ele começa a sentir falta disso. E ele fica nesse ciclo de ser coitadinho, porque sempre vai ter alguém que vai olhar pra ele. Tá? Mas é cansativo, é doentio, é cortante, é frustrante, afoga, né? Quando você convive com uma pessoa carente. Né? Porque ele não se sacia. O carente, ele é um poço sem fundo. Tá? Ele nunca vai estar saciado. Nunca. Porque ele não consegue olhar para si. Se ele aprender a olhar para si, para ver todas as potencialidades que ele tem, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de metade de laranja. Metade de laranja só é bonito nas músicas, né? Tudo que eu precisava era você. Isso só é bonito em música sertaneja, né? Na vida real não é assim. A gente não precisa. A gente não precisa do outro para me sentir bem. É isso, tá? A gente precisa do outro porque nós somos seres sociais. Mas pra gente se sentir bem, não. A gente se basta. A gente precisa se validar, aprender a se validar. Certo? E há, sim, momentos que a gente vai ser vítima de alguma coisa, mas é momentâneo. O carente, ele não entende que é momento. O carente, ele né? Ele quer ser ali o tempo todo. Tá? É mais ou menos isso. Certo? Então, gente, beijos. Vou cuidar agora do meu Heitor, cuidar das coisas, que amanhã eu chego no Ceará pra trabalhar. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa metade de semana pra vocês, e finzinho de semana e carnaval. Se cuidem, tá? Não sei se vai ter carnaval onde vocês vão passar, mas se previnam, tá? Beijo, minha flor. Gratidão. Tchau, gente.